Olá pessoal, vamos à nossa segunda aula sobre autovalores e autovetores. Coloca aqui em modo tela cheia. Na semana passada eu estive doente e nós só tivemos uma aula. Então é bom recordar então o conceito aqui de autovalores e autovetores. Na aula passada nós definimos o que a gente chama de autovetores. São os vetores não nulos que satisfazem essa equação 8 para algum lambda. Esse lambda são o que a gente chama de autovalores associados à transformação. Então, pega uma transformação linear de V para V e a gente diz que os vetores que satisfazem essa equação 8 são os autovetores associados a essa transformação. E os escalares aqui são os chamados autovalores. Certo? É importante notar, como eu já tinha falado, que a procura de solução para essa equação 8 só será não trivial quando os vetores eles são não nulos, né? Porque se o V é nulo, essa equação 8 sempre será satisfeita, para qualquer lambda, né? Porque t de 0 é 0, certo? E aí 0 vezes lambda, isso aqui sempre será vetor nulo, né? Portanto, o interessante nesse problema 8, em aplicações às ciências e etc., é quando os vetores V, esses autovetores aqui são não nulos. Porque quando o vetor é nulo, esse problema é trivial. Certo? Então a gente definiu o conceito de autovalores e autovetores para uma transformação linear, de V para V, e fizemos alguns exemplos. Certo? Nessa aula de hoje a gente vai aprofundar essa discussão. Muito bem. Muito bem, vamos então. Então a gente viu, né, que autovetores, por definição, são não nulos. Certo? E a gente utilizou uma notação, inclusive, né? Deixa eu recuperar aqui essa notação. V lambda a gente definiu como sendo o conjunto de todos os autovetores de T associados a lambda. Certo? Então a gente definiu essa notação aqui para o conjunto de todos os autovetores de T associados a lambda. Então, como eu havia falado, esse conjunto aqui ele não contém os vetores nulos. Certo? Bom, eu vou aumentar um pouco esse espaço adicionando o vetor 0. Como eu havia falado, o vetor 0 sempre soluciona aquela equação 8. Tá certo? Qual a diferença? E aí eu vou denotar esse V negrito aqui como sendo o conjunto de todos os vetores V pequenos em V grande, cujo valor T de V é igual a lambda V. E a gente chama esse negrito V lambda como sendo o subespaço associado ao alto valor lambda. Repara que esse conjunto aqui, né, ele é aquele conjunto V lambda, o V sem ser negrito, né, adicionado com o vetor nulo, porque aqui eu não estou impondo que o conjunto dos vetores são não nulos. Eu estou colocando todos os vetores V pequenos em V grande, cujo T de V é igual a lambda de V. Certo? A diferença é simplesmente que eu estou adicionando o elemento neutro ao conjunto V sem ser negrito lambda, que é o conjunto dos autovetores do alto valor lambda. Então, devido a esse adicionamento, né, ou seja, essa adição do elemento neutro, esse V negrito lambda ele será um subespaço. Certo? Isso é um fato, eu peço para vocês verificarem isso, é bastante simples mostrar isso. Vou deixar como exercício aqui para vocês verificarem isso. Certo? Então, como eu havia falado, o V negrito é simplesmente o V lambda, o conjunto de autovetores associados ao alto valor lambda, adicionado ao elemento neutro. E aí sim, esse cara aqui será um subespaço. Repare que esse V lambda não é um subespaço, porque ele não contém o elemento neutro. Mas eu adiciono o elemento neutro e aí esse cara fica um subespaço.
certo? Então, toda vez que eu escrever esse V negrito, significa o subespaço vetorial associado ao alto valor lambda, que é simplesmente o conjunto de autovetores mais o elemento neutro. Ok, era só uma questão aqui de notação. Repare o seguinte, pessoal, eu defini o conceito de autovalores e autovetores na aula passada para uma transformação linear abstrata T de V para V. Nos exemplos da aula passada, todas as minhas transformações lineares eram transformações lineares de Rn para Rn, certo? Todos os meus exemplos eram transformações lineares de Rn para Rn. Certo? Bom, a gente vai ver mais adiante que achar autovalores e autovetores para uma transformação linear é essencialmente a gente achar autovalores e autovetores para uma matriz. Então não é surpresa o aluno que é atento vai perceber que transformações lineares, lembra que transformações lineares é equivalente a matrizes, né? Quando o seu espaço tem dimensão finita, né? O seu espaço vetorial tem dimensão finita. Então, o fato então é que não será surpresa que a gente achar autovalores e autovetores para uma transformação será equivalente a achar autovetores e autovetores para uma matriz. Então a gente vai começar a definir esse conceito agora. Eu defini autovalores e autovetores para uma transformação linear. E agora eu vou introduzir o conceito para uma matriz, que vai ser análogo ao que a gente fez nos exemplos passados, né? Todos os meus exemplos, se vocês notarem lá, são transformações lineares de Rn para Rn. Depois a gente vai extrapolar essa ideia para transformações lineares entre espaços vetoriais quaisquer. Para uma matriz, então eu vou definir autovalores e autovetores como sendo o autovalor e autovetor da transformação linear T de A de Rn para Rn, onde T de A de V é igual a A vezes V. Certo? É igual a A vezes V. Obviamente que eu estou pegando o V aqui na forma coluna, né? Bom, então, como T de A de V é igual a A de V, então vocês reparem que autovalores e autovetores para uma matriz é equivalente a dizer autovalores e autovetores para esta transformação linear, que é a transformação linear associada a essa matriz, na base canônica de Rn. Certo? Bom, então um autovalor lambda de A e um autovetor V para essa matriz são soluções dessa equação. Certo? São soluções dessa equação. Bom, vejamos alguns exemplos. Considere A uma matriz 3×3. Note que quando você multiplica aqui, né, isso é uma matriz diagonal, né? Repare que por ser uma matriz diagonal, eu afirmo que os elementos da diagonal principal são autovalores dessa transformação T de A, ou dessa matriz, são equivalentes, né? Eu lembro aqui quando eu falei autovalores e autovetores de uma matriz é essencialmente igual a transformação, a autovalores e autovetores da transformação T de A, porque T de A é igual a multiplicação de A vezes V, né? Então repare que as autovalores e autovetores dessa matriz, né, os autovalores somente são os elementos da diagonal. Por quê? Repare que quando eu multiplico A vezes E1, primeiro elemento da base canônica, pelo fato dela ser uma matriz diagonal, só vai sobrar o 2 vezes o primeiro elemento da base canônica. E assim por diante. A E2 vai ser o segundo elemento da diagonal, multiplicado pela base canônica, segundo elemento da base canônica, e a E3 vai ser igual a 1 de E3. Certo? Tentem fazer, extrapolem essa ideia, pegam qualquer matriz diagonal, coloca aqui, sei lá, A, B e C, certo? E convençam-se que os elementos, se a matriz for diagonal, os elementos da diagonal principal são autovalores dessa matriz A.
Em particular, esse é um exemplo particular do que eu estou dizendo. Certo? Bom, como eu havia falado há segundos atrás, a gente vai ver adiante que uma transformação linear, dada uma transformação linear e fixada uma base, a gente vai poder reduzir o problema de encontrar autovalores e autovetores de T via a determinação de autovalores e autovetores para essa matriz aqui. Certo? Mas antes disso, vejamos alguns exercícios aqui. Bom, antes de a gente fazer exercícios, né, eu gostaria de desenvolver aqui uma ideia, né, um método prático para você calcular autovetores e autovetores de uma matriz. Certo? Qual é o método prático? Considere para ilustração uma matriz 3x3. Eu vou escrever I como sendo a matriz identidade de ordem 3. Então eu posso escrever AV é igual a lambda V, que é o problema de alto valor, alto vetor, né? Isso aqui eu posso escrever da seguinte forma, né? Lambda de V como sendo lambda IV, onde I é a matriz de identidade. Então eu posso escrever então AV igual a lambda V, né? Equivalente como sendo A menos lambda I multiplicado pelo vetor V. Isso aqui tem que ser zero, o elemento neutro. Certo? Então procurar autovalores e autovetores para uma certa matriz é equivalente a achar vetores não nulos V e lambdas que são escalares, né, que satisfazem essa equação 9 aqui do lado direito. Bom, então resolver o problema de autovalor e autovetor é essencialmente resolver esse problema aqui à direita da equação 9. Então vamos reescrever então a equação 9. Então aqui eu tenho A menos lambda I. Isso significa o quê? A menos lambda I. Multiplicado pela matriz coluna XYZ. Isso aqui tem que ser igual ao vetor nulo. Bom, você faz essa diferença de matrizes e você chega à conclusão de que você tem essa matriz aqui. Multiplicação dessas duas matrizes. Isso tem que ser o vetor nulo. Bom, isso é um sistema linear homogêneo. Então ele tem pelo menos uma solução. Quem é a solução? A solução que a gente, pelo menos a priori, existe, a gente sabe que existe, é os vetores x, y, z nulo. Se o vetor é nulo, obviamente que isso aqui terá a solução. Mas lembra que a gente está procurando autovetores, ou seja, vetores não nulos que satisfazem esse sistema. Para que um vetor não nulo seja a solução de um sistema linear homogêneo, e a gente sabe, né, que o determinante da matriz, de qual matriz? Esta matriz, tem que ser zero. Porque se o determinante dessa matriz for zero, isso significa, diferente de zero, isso significa que só vai existir uma única solução para esse sistema linear homogêneo. Né? Então, a condição para que exista um autovetor para essa matriz é que o determinante desta matriz dos coeficientes, certo, seja zero, porque se ele for zero, vai existir infinitas soluções. Se ele é diferente de zero, só vai existir uma única solução, e é aquela solução que não nos interessa, que é o vetor nulo. Então a gente sabe que o sistema acima terá uma única solução quando o determinante é diferente de zero, como eu falei. Então a gente está interessado no caso onde o determinante é nulo. Né? Então a gente procura a condição de que lambda tem que satisfazer essa relação aqui. O determinante tem que ser nulo. Bom, aí você calcula o determinante. Isso vai te dar um polinômio de ordem 3. Né? Menos lambda ao cubo, mais 7 lambda ao cubo, menos 16 lambda, mais 12. Repara que se você solucionar, se você achar as raízes, né, desse polinômio, você achou os autovalores. E aí no segundo passo, você calcula os autovetores associados a esses autovalores.
certo? Então o que acontece? Como eu havia falado, a gente vê que o determinante dessa matriz é um polinômio em lambda. Esse polinômio a gente vai dar o nome de polinômio característico de A. Então, como eu havia falado, as raízes desse polinômio são os autovalores de A. Então, neste exemplo, a gente pode escrever esse polinômio de grau 3 como sendo a multiplicação de lambda menos 2 ao quadrado vezes lambda menos 3. Então, logo, os autovalores de A são as raízes desse polinômio. Isto é, lambda igual a 3 é uma única raiz, lambda igual a 3, e você tem duas raízes repetidas, lambda igual a 2 e lambda igual a 2. Então você tem três raízes, porque isso aqui é um polinômio de grau 3, duas raízes repetidas, que é igual a 2, e uma raiz, que é lambda igual a 3. Bom, de posse desses autovalores, você vai conseguir achar os autovetores. Para lambda igual a 2, você coloca aqui 2, porque 2 é um autovalor, e aí você escreve o seu problema original. Você só vai usar essa caracterização da equação 9 do lado direito para achar os autovalores. É bem mais simples fazer dessa forma. Mais transparente fazer dessa forma. Uma vez que você achou os autovalores, você agora volta a essa primeira versão aqui, que é equivalente à segunda, mas para achar autovetores é mais prático você voltar a essa forma equivalente, que é o que a gente fez aqui. Uma vez que você achou que lambda igual a 2 é um autovalor, então o seu problema de autovalor e autovetor é você achar os vetores que satisfazem essa equação. Agora eu estou no problema de autovetor, porque eu já achei os autovalores. Né? Autovalor igual a 2, coloquei 2 aqui e quero resolver esse sistema. Mas que é simples resolver esse sistema, né? Bom, muitas vezes não é simples, é trabalhoso, mas a gente já sabe como resolver sistemas lineares. Então, da terceira equação, o que a gente tem aqui? Bom, y mais 2e é igual a 2e, logo então y tem que ser 0. Bom, mas se y é 0, da segunda equação, x é 0. Certo? E a primeira equação, uma vez que a segunda e a terceira diz que x é igual a 0, certo? A primeira equação ela é sem utilidade, porque 0 é igual a 0. Então, das duas primeiras, da segunda e terceira equação desse sistema 10, eu infiro que x e y são 0. Bom, z está livre, né? Repare que z pode ser qualquer coisa. Uma vez que x e y é 0, z pode ser qualquer coisa não nula, né? Pode ser, sei lá, qualquer número real não nulo. Então o conjunto de autovetores associados a lambda igual a 2 vai ser o conjunto dos vetores da forma 0, 0 e, sei lá, alfa, onde alfa é não nulo. Ou seja, o V negrito, né, o subespaço vetorial associado ao autovalor lambda igual a 2 é esse subespaço aqui gerado por 0, 0 e 1. Certo? Para lambda igual a 3, eu tenho o mesmo problema. Né? Eu pego aqui e vou resolver o mesmo tipo de problema. Vou colocar aqui o meu autovalor 3 e vou resolver esse sistema, que pode ser reescrito dessa forma. Certo? Bom, da primeira e da segunda equação, o que eu tenho aqui? Eu tenho que x tem que ser igual a menos 2y. Né? Da segunda e da primeira equação. X tem que ser igual a menos 2y. Ok, então já achei uma relação interessante. X é igual a menos 2y. Certo? A terceira implica o quê? A terceira implica que y tem que ser igual a z. Então, os autovetores associados a lambda igual a 3, x tem que ser igual a menos 2y, não tem nenhuma restrição em relação a y, pode ser qualquer número não nulo, e z tem que ser igual a y. Então, V negrito 3, o subespaço vetorial associado ao autovalor 3, ele vai ser gerado por esse vetor aqui, menos 2, 1 e 1.
Então o algoritmo é o seguinte, passo 1. Dado uma matriz quadrada de ordem n, você calcula as raízes reais do polinômio característico, que é o determinante da matriz A menos lambda I e a identidade. Esse polinômio tem grau n, certo? Porque a sua matriz tem ordem n. Então a gente vai chamar P lambda como polinômio característico e as raízes de P são precisamente todos os autovalores de A. Repare que esses autovalores podem vir repetidos, como no exemplo passado. Eu tinha 3 raízes, lambda igual a 2 era uma raiz repetida, e lambda igual a 3 não tinha repetição. No passo 2, de posse dos autovalores calculados no passo 1, você acha os autovetores associados, como a gente fez no exemplo passado. Então esse é o algoritmo, pessoal, para vocês acharem autovalores e autovetores de uma matriz. Vejamos um outro exemplo. Seja A agora uma matriz quadrada de ordem 2, vamos achar os autovalores e autovetores associados a essa matriz. Bom, passo 1 do algoritmo, calcula o polinômio característico. O polinômio característico é determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz é o lambda quadrado mais lambda menos 2. Eu quero achar a lambda que faz com que realiza, né, que são soluções para essa equação aqui. Bom, isso é uma equação de segundo grau, usa Bhaskara, ou você decompõe dessa forma, e observe que quais são os autovalores? É lambda igual a 1 e lambda igual a menos 2. Duas raízes reais distintas, não há repetição aqui. Certo? Então os autovalores de A são duas raízes, não havendo repetição, duas raízes distintas. Da mesma forma que a gente fez no exemplo passado, seguindo o nosso algoritmo, passo 2 é achar os autovetores. Então você vem aqui, lambda igual a 1, aqui é igual a 1, e você resolve essa equação, esse sistema linear, que pode ser escrito dessa forma aqui. Então y é igual a x, tá certo? Da segunda, tanto da segunda quanto da primeira, y é igual a x. Então os autovetores, o subespaço vetorial associado a lambda igual a 1, vai ser o subespaço vetorial gerado pelo vetor 1 e 1. Faremos agora para lambda igual a menos 2, que é o segundo autovalor. Bom, menos 2 é autovalor, então você vai e calcula esse sistema, que pode ser escrito dessa forma. Bom, se isso é verdade, é porque então x tem que ser igual a 4y. Então, os autovetores associados a lambda igual a menos 2 são aqueles vetores da forma, a primeira coordenada é 4y e a segunda é y, onde y é não nulo. Esses são os conjuntos de autovetores, né, da sua matriz. Agora o V negrito, que é quem? É este conjunto, né, adicionado ao elemento neutro, vai ser então o subespaço vetorial gerado pelo vetor 4 e 1. Certo? Muito bem, pessoal, a gente fica por aqui, continuamos a aula 3 daqui a na próxima aula, né? E a gente vai ficar por aqui. Um abraço.